síndico vem, a tradução literal, a etimologia da palavra é advogado público, né? Do grego síndico. Sim é junto e de é julgamento. Então o síndico é aquele que está junto com alguém julgando, tá? Organizando. Ele é o que diz a lei, que diz o que pode e o que não pode. Vamos para o segundo. Uma curiosidade, o Código Civil em 2002, quando foi lançado o novo Código Civil, antes a gente estava com o Código de 1916, eu quando me formei na faculdade, estava com esse código antigo de estudar o Código de 2002, a gente tinha a lei que regia os condomínios, que era 4591, que era de 64, tá? Não tinha um capítulo específico no Código Civil sobre os condomínios, era uma lei de condomínio e corporação. Então, o Código Civil trouxe um capítulo sobre o condomínio. E não sei se vocês já repararam que é condomínio edilício o nome, né? Às vezes as pessoas acham que está grafado errado. Elas dizem, doutora, a senhora se confundiu ali, não é um L, é um F. Tá? Tá dando providência? Quer que eu pegue o microfone? Não. Estão me ouvindo? Tá. Então, ele trouxe esse condomínio edilício. Não é edifício grafado errado e não é de delícia também, tá? Por que que veio? Aqui começa o condomínio edilício e aí o Código Civil traz todas as disposições. Próximo. Por que edilício? Porque edil na Roma Antiga era aquela pessoa que cuidava do patrimônio. Era quem o imperador nomeava seu carinha que cuidava de todos os prédios do Império Romano. Inclusive, ele era o responsável por organizar e administrar os plebiscitos e as assembleias. Quando o imperador tinha uma questão para decidir, ele levava para uma assembleia na praça pública. E quem coordenava isso era o edil. Então, o legislador foi super criativo, ele mandou bem no condomínio edilício. Né? Essa é a origem da palavra. Assembleia. Próximo. Assembleia não é uma reunião. A gente diz, vamos para a Assembleia. Não, a Assembleia é um órgão, né? Ela é... Todos os condôminos no condomínio são uma Assembleia. Vocês já repararam que nas convenções de condomínio, no capítulo da administração diz, são órgãos do condomínio, síndico, conselho e Assembleia. Alguns ainda têm conselho consultivo, conselho fiscal, de síndico, mas a Assembleia é um órgão. Quem administra o condomínio não é o síndico. Deveria ser a Assembleia. O síndico representa. O síndico executa aquilo que a Assembleia decide. Então a Assembleia não é uma reunião, não é um ato. Ela é um órgão, né? É a reunião da Assembleia. É a galera toda ali proprietária que compõe essa Assembleia de condomínio. Primeira coisa, quando for fazer uma Assembleia, convenção, né? É a base de tudo. Vocês chegam no condomínio e vocês vão ler a convenção. Para se preparar para uma Assembleia também. Eu não sou contratada para ir para uma Assembleia como advogada, a primeira coisa que eu faço é pegar a convenção. Ali vai ter a forma e o prazo para convocar, vai dizer se o voto é por unanimidade ou por fração, se o box tem direito ao voto, né? Porque cada matrícula é uma unidade privativa, então cada matrícula paga a taxa de condomínio, a taxa do box, ele tem direito ao voto. Algumas convenções trazem que só unidade residencial vota, que o box não vota. Às vezes a gente não se atenta a esses pontos, mas está tudo ali na convenção. Prazo para divulgar a ata, quem pode ser o presidente em assembleia, que tem convenções que dizem que o síndico não pode ser o presidente, outras dizem que o presidente do conselho vai ser o presidente da assembleia, que o presidente vai ser eleito. Ainda tem convenções que trazem aquilo, olha, quem tem interesse na causa, na deliberação ali, vamos permitir que algum condômino feche essa casa. Então ele não pode ser o presidente, porque ele tem interesse na matéria. Então tem que olhar bem a convenção, tem que cuidar com a forma. Né? A gente vê muitas vezes essa questão do voto. Eu vou olhar a convenção, está chegando lá e digo para o síndico, trouxe a planilha de Excel ali para a gente somar os votos por fração. Não, mas nunca foi feito assim, doutora. Sempre foi por unidade. Olha, na convenção diz que é por fração. A gente vai decidir uma matéria que pode vir a acabar em juízo. É interessante a gente daqui para frente, então, fazer uma assembleia para informar como é que vai ser a forma correta. Claro, aqui tu já está fazendo há anos por unidade, vamos fazer esse voto, mas às vezes tu tem um condômino que vai questionar, que vai poder usar isso contra o condomínio. Então, tem que cuidar. Se pode ser virtual, quem são os membros da administração? Né? Às vezes tem um subsíndico previsto lá na convenção que ninguém lembra, coitado, não se elege, é síndico há anos, mas está aí. Né? Vamos fazer as coisas certinhas. Então, a primeira coisa é consultar o que diz a convenção. Pode casar. Convocação. O que diz o artigo 1354 do Código Civil? A Assembleia não pode deliberar se todos não tiverem sido convocados. Então, tem que ter a prova de que todo mundo foi convocado. Por quê? Porque
a pessoa pode dizer, olha, se eu soubesse que era essa matéria, eu teria ido, né? Eu sou proprietário, eu faço parte da Assembleia. Como é que a Assembleia vai se reunir se todos não forem convocados? Eu já vi algumas sentenças aqui em Porto Alegre dizendo o seguinte: a votação foi a diferença foi tão grande que mesmo que aquele convômito que não foi convocado, que entrou em juízo, que não foi convocado, tomando na Assembleia, mesmo que ele tivesse ido, o voto dele não ia mudar o resultado. Então o juiz entendeu que tudo bem ele não ter sido convocado. Errado. O tribunal reformou a decisão porque ele era nulo, o voto dele não mudava, mas se ele falasse e convencesse os demais, né, é o direito dele participar. A votação foi 20-6. Se ele fosse, não quer dizer que seria 20-7. Se ele convencesse os demais a votar com ele, aquilo ali mudaria o resultado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a convocação, que é uma obrigação do condomínio ter essa prova de como é feita a convocação. O judiciário, inclusive, né, isso é pacífico. O condomínio não tem como fazer a prova negativa. Ele não tem como provar que ele não foi convocado. O condomínio que tem que provar que ele foi. Tem convenções recentes que já prevêem convocação por WhatsApp, por exemplo, né? Cada condomínio vai se ajeitando e se adaptando conforme a sua realidade. Mas a gente vê convenções antigas que é por AR. Ninguém mais faz isso por AR. Mas a gente está dizendo, te atenta nisso. Quando tiver um problema, é a convenção que o juiz vai analisar. Então, isso é bem importante, essa questão da convocação. Vamos se atentar às palavras também, tá? Eu trouxe aqui uns exemplinhos de convocação. Condomínio Edifício Moinhos Flores convoca a Vossa Senhoria para deliberar a seguinte ordem do dia: reforma de fachada. O que a gente vai deliberar aqui nesse item? A gente não vai deliberar nada, a gente vai deliberar o quê? Se ela existe ou não, se a reforma tem andamento, se está boa, qual é o custo pela empresa. Cadê o verbo? Né? A gente tem que deliberar um verbo. Jardim da entrada dos blocos. O que é? Para dizer se o jardim está bonito ou não? O que a gente vai deliberar nessa Assembleia? O orçamento? O custo? A revitalização? Né? Fundo de reserva e chamada extra para a substituição da caixa d'água. O que tu quer dizer? Se tu vai escolher entre usar o fundo ou fazer uma chamada extra? É isso, doutor. É óbvio. Não é o que está escrito aqui. Né? Então a gente tem que cuidar muito quando faz a convocação. Pode pensar. Aqui eu coloquei como um exemplo que eu entendo que está correto, assim, que está mais claro. Ó, tu vai aprovação da reforma da fachada e escolha da empresa. O que tu vai votar? Você aprova a reforma da fachada e qual a escolha da empresa escolhida. Segundo item, aprovação de chamada extra para pagamento da reforma da fachada. Mas claro, não tem como. Ou utilização do fundo de reserva. Então tem que estar claro que vai ser deliberado. Tá? Pode passar, Alfie. Essa convocação aqui eu recebo bastante também, tá? Convocação. Aí vem aqui, condomínio edifício, Beatles, tá? Assembleia extraordinária, dia tal, PPCI, LTIP e assuntos gerais. O que é isso? Tu não tem um comando? O que tu não tá convocando? Tu não tá chamando? Isso aqui acontece bastante. Então, nunca, jamais, tem que ter sempre um verbo ali antes. Esse aqui eu no Frank Sinatra, para dar uma variada aqui no gosto musical. Convoca a Vossa Senhoria para deliberar a seguinte ordem do dia. Isso é uma coisa que a gente vê bastante também. Não façam. Deliberar chamada extra, deliberar a escolha da seguradora. Já está o deliberar ali, tá? Vamos cuidar, vamos escrever direitinho, redigir algo claro. E isso aqui eu vi essa semana. Uma advogada me trouxe um condomínio que ela foi fazer assessoria numa assembleia, assuntos gerais com capacidade deliberativa, né? A galera sempre inovando. Assuntos gerais não precisa colocar. Não tem... tu não tem como deliberar nada em assuntos gerais, tu não sabe, e a gente vê bastante deliberações em assuntos gerais. Não faz. É um ato anulável, ele não é nulo por si só, tá? Tu tem 2 anos, o judiciário já disse, ó, se passar 2 anos, isso deliberou ali nos assuntos gerais, paciência, né? Consolidou. Mas não é o correto, é frágil. Vai ter um condomínio que vai dizer, olha, vocês aprovaram uma reforma aqui nos assuntos gerais. Se eu soubesse que ia ter a aprovação dessa reforma, eu teria ido. Só que vocês não me informaram que tinha isso, eu não fui convocado. Então tem que ter esse cuidado com a convocação. Próxima. Convocação por um quarto dos condôminos. Isso aí é a temida convocação por um quarto dos condôminos, né? É o temor do síndico, chegar a essa convocação. O que o artigo 1355 diz? Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Então, o que é o ideal? O que eu sempre recomendo?
leva a convocação para o síndico, pede para ele convocar. Um condomínio me procura, doutor, estou com problemas com o síndico, a gente vai chamar uma assembleia no guarda. Primeiro pede para ele convocar. Se ele não convocar, aí tu parte para coletar assinaturas de um guarda, tá? Então isso é uma abertura que a lei dá para a gente também não ficar na ditadura do síndico. Só ele convoca e tu fica refém dele e às vezes não vale a vontade da maioria. Próxima. E outro artigo que traz também essa questão do quarto é para a AGOA. Ela diz que o síndico vai convocar reunião da Assembleia. Viu aqui? Ele convoca uma reunião do pessoal. A Assembleia são as pessoas. Na forma prevista na convenção. Então, independentemente da gestão dele ser 1 ou 2 anos, anualmente ele vai ter que fazer uma assembleia para prestar contas e fazer a previsão orçamentária. Se ele não fizer isso naquele prazo de 1 ano, um quarto pode convocar. Se a assembleia não acontecer, qualquer condomínio pode ingressar em juízo e pedir que ela seja a matéria apreciada, né? O juiz que vai decidir daí. Então, essa é a possibilidade que o Código Civil traz. Presidente e secretário, é aquilo que eu falei, verificaram na convenção quem pode e não pode ser o presidente. Outra coisa que a gente vê bastante nas assembleias é quando chega o secretário, ele diz assim, bom, precisamos eleger um presidente, aí ninguém quer, né? Aí ele diz assim, só vai ter que assinar que eu vou te mandar. Não é verdade. O presidente preside, ele conduz, né? Ele vai organizar, se o assunto fugir da pauta, ele vai chamar a assembleia de volta pro tema, para a pauta, ele vai dar tempo para cada um falar. Inclusive, já fui numa assembleia, num condomínio bem legal, o síndico, antes de cada assembleia, ele aprova o regulamento da assembleia. Tá? Ele diz assim, vamos então aprovar como vai funcionar essa assembleia. Quanto tempo cada um tem para falar, como vai ser. Aprovam? Aprova. Aí consta ali a aprovação no regulamento da Assembleia e depois ele começa a Assembleia. Mas o presidente, ele conduz, sabe? Ele é o responsável ali pela condução da Assembleia. Não é só validar a área, não é só assinar. O condomínio inadimplente pode participar da Assembleia? Pode participar, mas não pode votar. O que o Código Civil diz? Não pode participar e nem votar. A lei diz isso, não pode participar e nem votar. A gente já tem decisões no judiciário nos 2 sentidos. Não pode participar porque a lei diz que não pode. Aquele juizão lá é mais positivista, mais legalista, tá ali, não pode. Tem outros que dizem, olha, ele pode ir participar, só não vai poder votar, né? Na prática, a gente vê de tudo. Tem condomínio que diz, olha, tu pode entrar, mas não pode falar. Tu só pode assistir. Não, então já vai entrar, deixa falar. Registro de imóveis ali em Porto Alegre, nenhum aceita que a gente coloque na convenção que não pode participar. Eles dão uma nota de inclinação na hora de registrar a convenção, dizendo, corrigir para não pode votar, mas pode participar. Né? No judiciário, a gente tem decisões para os 2 lados. Pode citar as unidades inadimplentes na Assembleia e os nomes dos condôminos? Pode citar as unidades inadimplentes. É uma parte da prestação de contas. É um direito da Assembleia saber quem está inadimplente. Pode dizer, as unidades tais estão inadimplentes. Posso colocar o nome das pessoas na ata? Pode, mas para quê? Não precisa. Não recomendo fazer isso. O que não pode é daí essa ata de constas inadimplentes, ela não pode ser colocada no mural do condomínio, porque aí pessoas não condôminas vão ter acesso a ela. Não pode colocar num grupo de WhatsApp a ata com a relação dos inadimplentes e ali, por exemplo, tem inquilino. Ela é uma informação que tu pode dar para condôminos, né? Não para terceiros. Mas o pessoal tem bastante medo, né? Eu trouxe aqui minha jurisprudência, só vou ler aqui a parte em vermelho, tá? Não constitui conduta abusiva ou ato ilícito o esclarecimento em assembleia condominial da situação da inadimplência do condomínio. Uma decisão de 2022, dizendo que é um direito das pessoas saberem, não configura um dano moral. Esse casal entrou com uma ação na justiça por causa disso, porque foi exposto na ata a situação do processo deles, da quanto devia e tudo, mas é uma parte da prestação de contas do síndico, né? Próximo. Procurações. Aqui, procurações é um tema também que sempre tem polêmica, né? O que o Código Civil diz? Que tu pode passar os teus poderes para alguém para administrar os seus interesses. A procuração é o instrumento do mandato. O síndico também é uma relação de mandato, né? Síndico profissional, o síndico morador, ele também está ali representando com uma procuração. A imobiliária também, né? Não é uma relação de consumo. O condomínio não é consumidor da imobiliária. É uma relação de mandato. Nossa, e o que diz o Código Civil?
Essa parte verde aqui que é importante. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga firma reconhecida. Tá? Então, o condomínio é quem recebe a procuração, o terceiro, é que vai dizer se ela vai ter firma reconhecida ou não. E como é que ele vai dizer isso? Na convenção. Então, se na convenção não consta que que tem que ser firma reconhecida, não pode exigir. Né? Se na convenção consta, tu pode exigir. Isso é mais uma coisa pra gente cuidar quando estiver se preparando para a Assembleia. E se tiver que ter firma reconhecida, já coloca na convocação, né? Para já lembrar as pessoas, para não chegar lá na hora e não vou aceitar, não tá com firma reconhecida. Eu sempre coloco nas convocações nas convenções que a lei, que ou firma reconhecida ou vai apresentar cópia do documento da pessoa, alguma coisa que permita a gente conferir que aquela assinatura é do proprietário, né? E também é bem importante sempre a administradora, o síndico, ter aquela relação de proprietários atualizados, né? Por mais que é uma responsabilidade do condomínio, tentar mantê-lo atualizado. A gente tem esse costume, assim, de um imóvel estar no nome da mãe, mas é o filho que mora ali e sempre participou. Todo mundo conhece ele e a gente não pede procuração. Quando tiver alguém que vai entrar em juízo, que vai brigar por alguma questão polêmica, ela vai anular aquele voto, porque quem tinha que votar era a mãe, o terceiro ali votou sem procuração. Então são essas questões, em condomínios grandes, principalmente, a gente tem essa questão de procuração, a ditadura das procurações, assim, às vezes não é o caso de vocês, mas a gente tem síndicos com 40, 50, 60 procurações, então ninguém mais tira ele ali. E aí a galera tá sempre tentando se organizar para conseguir procurações. Aí eles começam, doutor, essa procuração não vale, porque a fulana, porque a 201, já tem essa procuração há 20 anos, ela nem sabe o que está acontecendo no condomínio. A gente tem que poder fazer alguma coisa. Não, a gente não pode. A fulana é maior, é capaz, e quando ela não revogar aquela procuração, ela está valendo. O que tu tem que fazer é para tu ir atrás de outras procurações, né? Vamos tentar ganhar e não voto. Mas ela é válida. Enquanto não for revogada, ela é válida. Eu costumo limitar nas convenções até 3 procurações por condomínio, né? Para não ter esse problema. Voto por fração da unidade. Pode ser bem claro que eu voto por fração. A não ser que a convenção suponha diferente, né? Então, convenção do condomínio é a base de tudo realmente. Mas o que foi a ideia do legislador? Olha, se tu paga mais porque o teu apartamento é maior, é justo o teu voto ter um peso maior, entendendo que é por fração. Agora, se a convenção dispuser diferente, que o voto é por unidade, bom, vai ser por unidade. Ele abre essa brecha para a convenção. Pode passar. Assembleia eletrônica. A convocação, a realização, a deliberação de qualquer assembleia pode ser eletrônica, desde que a convenção não pede. Nenhuma convenção vai ter, como é que tu vai fazer uma... Antes, não existia assembleia eletrônica, não existia esse tipo de tecnologia. Então, nenhuma convenção vai dizer que não pode, né? Sejam preservados aos condôminos o direito de voz, de debate e de voto. Então é isso que o legislador diz. Tu pode fazer ela de forma eletrônica, mas as pessoas têm que ter direito de se manifestar. Tem que ter um mecanismo que elas possam falar. Não é só tu ir lá no enquete e votar. Não, aí não é uma assembleia, né? Tem que ter o direito de voto preservado. Tá? Assembleia permanente. Assembleia permanente é aquela, tanto a eletrônica como a permanente, são alterações que vieram em 2022, né, nessa questão da pandemia, que para facilitar se mudou se trouxe esse regulamento dessas assembleias eletrônicas. Então, a Assembleia Permanente, ela não é convocada uma Assembleia Permanente. Convoca uma Assembleia, tem um quórum específico, por exemplo, alteração de convenção, que é 2/3. Convocou a Assembleia, não teve 2/3 ali. Aí, tu transforma ela em permanente. Ela já não sai convocada de forma permanente. Aí, tu vai perguntar para a galera da Assembleia, olha, não atingimos o quórum. Vocês concordam que ela vire Assembleia Permanente? Votamos, queremos Assembleia Permanente. Então tá, aí ela vai ser aberta a sessão permanente, vai ser lavrada uma ata daquela física, vai ser convocado quem não estava, quem já estava fica automaticamente convocado, e ela vai ficar aberta ali por 60 dias. Quem já votou naquela Assembleia Física, aquela primeira, pode inclusive mudar seu voto nesses 60 dias, porque como a votação está em aberto, você pode ir lá e mudar o seu voto. Aqui são os requisitos da Assembleia, né? Que é aquilo que eu estava falando. Fiquem expressamente convocados os primeiros, convoca os ausentes, lavra uma ata parcial e deixa ela em aberto. Pode passar também.
Não subestime a Assembleia, tá? O otimista, ele não sabe o que espera ele. Então, quem é síndico profissional sabe, né? Às vezes tu diz, é só um item, eu vou chegar cedo em casa, né? Desorganizo a família, daqui a pouco eu tô de volta, é só um item. Não subestima, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, confere a convenção, verifica o cadastro, tenha a relação de inadimplente, atende seus quóruns e deixe tudo preparado. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tu é o síndico, tu vai estar, né, ali na berlinda, tu vai olhar para o consultor da imobiliária, vocês vão ficar ali, né, e vai ficar numa saia justa. Então, não subestime. Então, aqui, ó, prazo de divulgação da ata. O Código Civil não trouxe prazo de divulgação da ata. Então, o entendimento majoritário é que aquilo que o Código Civil não regrou continua valendo aquela Lei 4591 de 64, que diz que é 8 dias o prazo para divulgar a ata. Depois ela ser realizada, ela tem que ser divulgada em 8 dias. Atas claras, tá? Porque a ata é uma prova, a ata é um baita instrumento de vocês, é um registro, sabe? Às vezes é importante fazer uma assembleia, não só para deliberar, mas para informar essas coisas. Porque quantas vezes a gente chega num condomínio e começa, mas por que isso é assim? Ai, doutor, eu não sei, há anos que não está em lugar nenhum. Se tu coloca tudo em ata, se tu leva assim, a ata hoje é para dar informações sobre os processos do condomínio, informações sobre isso, tu tá registrando, tu tem ali o teu material, sabe? O livro de atas fica completo, fica aquele registro e democratiza, né? Tu traz a discussão para os demais. E a ata também é uma segurança do síndico. Ele trouxe a matéria para os demais, que constou ali, vai para a ata. Se deu algum problema, não foi aprovada uma obra que deveria ter sido, ele está mais resguardado. Então, a ata tem que ser muito bem redigida. Aqui eu trouxe um exemplo de uma ata. Isso aqui é um grupo de condôminos que uma vez me procurou no condomínio, que foi assim, ó, no edital de convocação, constou análise e deliberação acerca de orçamento de projetos de benfeitorias para as áreas comuns, com deliberação da origem do recurso. Então, eles iam analisar e deliberar orçamentos de projetos de benfeitoria. O que a gente entende? Ó, vai chegar orçamentos ali de benfeitorias. Vamos escolher orçamentos. O que constou na ata, gente? Os projetos aprovados para estudo imediato são salão de festas e área de descarte de lixo. O que é estudo imediato? Né? Deliberou-se que a origem de recursos será do saldo de caixa. Aí, nessa brincadeira aqui, a síndica gastou 100 mil no salão de festas. Ela reformou todo o salão de festas. A arquiteta filha dela, mármore de 5 mil, luminária de 4 mil. Ela gastou tanto dinheiro que faltou pro ar-condicionado e as cadeiras ficaram de plástico. E o mármore de 5 mil na bancada da guia. E ela disse, mas foi aprovado para estudo imediato. Salão de festas e área de descarte. E essas 3, 4 condôminos que me procuraram, eles disseram, a gente não vai aceitar isso aí. A gente não vai aceitar. Estudo imediato, que se conversou na Assembleia, é que a gente ia estudar mais orçamentos, ia coletar mais coisas. E não constou aqui. Não foi. Mas na reunião se disse isso. Aí eu notifiquei o condomínio. Rapidinho, eles marcaram uma assembleia escrito ratificação da reforma da obra do salão de festas. Aí a gente foi para a assembleia, acabou meia-noite 20, só com assim, tá? Que aí o pessoal botou tudo para fora, assim, que queria, foi uma catarse, assim, brigou, reclamou, falou de tudo, a síndica chorou, a outra advogada gritou comigo, assim, foi, Deus nos acuda. Mas aí no fim todo mundo ratificou, porque já estava lá, ficaram com pena da senhora, e no fim ficou, mas foi bem desgastante. A imobiliária ficou muito mal na foto também por ter feito essa ata. Ela botou toda a culpa na imobiliária, né? Foi bem ruim para ela. No fim, ela acabou não se reelegendo por causa disso aí. Mas para te ver o que é uma importância da ata. Se isso aqui chegasse no judiciário, ela poderia ser condenada até devolver esse dinheiro. O material estava ali, né? Ela ia se incomodar bastante. A ata foi uma prova contra ela. Né? Inclusive isso de ata, de prova contra o condomínio, a gente tem bastante nessas questões de zelador, né? De funcionários. Marcam uma assembleia para falar sobre o fulaninho lá e começa, mas tá há anos ele ganha errado, olha, isso vai dar problema um dia, porque ele tá tirando lixo, ele não ganha insalubridade. Gente, não coloca isso na ata, vai chegar nos aluguores, é óbvio que ele vai ganhar uma cópia disso. Não façam isso, assim, essas questões
legais, assim, que nem processo. Ah, vamos falar sobre o processo tal. Eles me chamam lá, querem que eu já... Como é que vai ser a nossa defesa? Gente, a gente está falando de uma defesa que contra um condômino, ele não está aqui, mas ele vai ficar sabendo, a gente não é o momento para isso, assim. Tem que cuidar muito do que a gente coloca no papel, que vira uma prova contra a gente. Erro na votação. Isso aqui é um caso concreto que chegou lá no escritório semana passada. Era um condomínio muito grande, muito grande. Uma assembleia com 11 pautas, doideira, né? Não tem como. E justamente numa pauta que era o aumento do prolabore do síndico, a diferença foi 3 votos, tá? Só que um estava inadimplente, um que votou estava inadimplente, o outro tinha procuração, mas A deu procuração para B e quem assinou a lista de convocação era C. Então esses 2 votos eles não tinham valor, né? Só que isso aí só foi visto depois. No outro dia, a síndica fez uma recontagem dos votos. Aí ela me perguntou, bom, eu posso excluir esses votos e dizer que o que eu queria me ganhou? Não, entendo que não, né? A ata é um relato do que aconteceu. Se na reunião foi errado, o que eu entendo que tem que ser feito? Tu vai deixar ali o resultado errado, não pode alterar. Tu disse ali na hora, ela ganhou a opção A. Aí vai chegar, aí a ata ganhou a opção B. Como é que tu vai mexer nisso depois? A ata é um relato daquele dia, né? Então eu orientei ela a chamar uma nova assembleia, convocar uma nova assembleia, e nessa nova assembleia explicar, olha, foi verificado um erro na votação, tal e tal, aconteceu isso, por isso estamos trazendo esse tópico novamente. Aí tu registra toda a explicação do caso na próxima assembleia. E qual foi a pauta daí que foi colocada? De novo, foi a mesma pauta, né? A apreciação do prolabore da síndica, e ela colocou ali ela quis fazer um mini arrazoado ali, olha, devido a irregularidades constatadas na votação da Assembleia do Jatal, será feita uma nota, só para as pessoas não ficarem assim, por que de novo, né? Então, primeiro se expediu a ata daquela Assembleia errada, depois se fez esse arrazoado. O que a gente faz com os chatos nas assembleias, né? Porque os chatos têm que morar em algum lugar, às vezes moram no condomínio de vocês. A gente não tem que saber, né? Porque o chato de verdade ele não se ofende com nada, né? Essa frase é do Luan Fernandes, um jornalista que eu gosto muito. Não adianta tu dar indireta, não adianta tu xingar, o chatão não vai se ofender. Às vezes, eu confesso, assim, eu deixo o chato falar um pouquinho. Tem pessoas que vêm na assembleia sempre com o mesmo assunto, né? Quando ela começa a falar, já vem todo mundo dizer de novo, não, isso não. Deixa ele falar um pouquinho, né? Porque às vezes tu cortar ele, é tu apagar o incêndio com óleo quente, assim. Tá, deixa ele falar. Que nem eu, às vezes, como advogada, você também sempre tem alguém ali que o filho do tio, do primo, do tio, do vizinho é advogado e diz que tá errado o que eu falei. Então eu também deixo ali, não, muito obrigada pela tua contribuição, vou apreciar esse assunto, muito obrigada. Me dou uma humilhadinha assim pra Assembleia fluir, sabe? Pra tudo ficar legal, não vou ficar guerreando ali com ele, deixa o chato, né? Uma coisa também que eu vejo, agora, principalmente com a Assembleia Virtual, as pessoas, a gente perde um pouco isso do diálogo, assim, até porque as pessoas ultrapassam. Então, às vezes, alguém está falando, aí tu quer dar uma pequena contribuição, isso acontece bastante, tá? Eu estou cuidando para não interromper mais as pessoas. E elas dizem, agora eu estou falando, tu já falou, então eu espero. Isso é super comum, né? É um clássico, assim, da Assembleia. Isso eu estava numa Assembleia Virtual, e a condômina falando que o quórum de alteração de fachada era 2/3 e papapá, e eu queria dizer que era unânime. Aí eu falei assim, a senhora já falou, agora eu tô falando, então a senhora espera. Ai, desculpa. Aí depois que ela falou tudo, eu disse, não vai, porque é unânime. Se eu tivesse conseguido ali ter um diálogo, assim, nem 8 nem 80, né? Ninguém vai ficar interrompendo, mas não é um discurso, fala tu, é um diálogo ali também, na medida do possível, né? Claro, não vai interromper o outro a ponto dele não conseguir falar, mas dá pra dar uma conciliada, né? Eu estou sempre pedindo desculpa, até desculpa, eu fiquei meio viciada, assim, pedir desculpa para não incomodar, pagar para não incomodar, vai parar de falar e peço sem groselhas. Eu trouxe aqui algumas decisões do nosso Tribunal de Justiça aqui sobre a Assembleia, tá? Algumas coisas legais. Vou ler só as partes em vermelho, espero que esteja dando para ler daí, tá? Aqui foi uma galera brigando, se xingando, aí brigando com a síndica, xingando ela, porque não concordava com a administração e tal, e aí ela
entrou com uma ação por danos morais em razão das ofensas, tá? O que o juizão disse? Reação dos réus não assedia o direito de crítica em desfavor da gestão financeira. Ânimos exaltados por questões pretéritas, briga antiga, né? O que o juiz diz, isso aí é questão caso antigo, envolvendo a eleita e a administração dos interesses do condomínio. Prova insuficiente da ocorrência de ofensas pessoais. Então aqui ele não deu o dano moral, uma decisão bem recente aqui de abril de 2004. Pode passar. Nessa aqui, ele deu o dano moral, tá? Ofensas verbais perpetradas contra o autor, que atua como síndico do condomínio, e intimidação realizada no grupo do WhatsApp, tá? Os condôminos, prova testemunhal documental, versão da demandante corroborada, dever de indenizar. Nesse aqui, o síndico levou R$3.000 de indenização. A gente tem isso no grupo do WhatsApp, às vezes até vira um stalking, assim, aquela perseguição. O cara manda mensagem às 9, às 10 ele quer que tu responda, às 11 ele tá perguntando, sabe? Isso é uma violação do teu direito fundamental, ele tá te prejudicando. Então, nesse caso aqui, ele ofendeu em assembleia e perseguia no grupo. Tá, pode passar. Essa aqui é exclusão de condômino antissocial, tá? Vocês sabem que o artigo 1337, parágrafo 1, que ele traz aquela possibilidade de uma assembleia deliberar multa de 10 vezes o valor da cota de condomínio e considerar aquela pessoa antissocial, né? O antissocial é o que é? É ou nós ou tu. Morando junto aqui, todo mundo não tá dando. Então, é 3/4 do fórum para tu considerar alguém antissocial e aplicar essa multa, 3/4 dos restantes. Se o condomínio tem 10 unidades, tu tira o antissocial, fica 9, 3/4 dos 9. E aqui, o que o juiz diz? A possibilidade de exclusão do condômino surge quando medidas previamente tomadas, como a multa do 1337, foram ineficazes para cessar o comportamento, devendo ser sempre precedida da Assembleia. Então, a Assembleia, ela tem esse poder, tudo é Assembleia. Por que o juiz colocou 3/4, esse quórum tão alto? Porque senão também vira uma ditadura, né? Aí um não gosta do outro, chamou ali, veio 2 na Assembleia, um votou e que é o antissocial. Então não, é 3/4. É uma galera grande ali, tendo que dizer que não dá para conviver contigo. Só que essa pessoa ela foi impossibilitada de andar no condomínio, né? Perdeu, ela não perde a propriedade, não teve a restrição, mas teve restrição do uso da propriedade. Um condomínio aqui, um moinho de vento. Pode passar. Esse aqui é o contrário, tá? O condomínio deu a multa do antissocial, 10 vezes o valor da cota de condomínio. E vocês vão dizer, mas ele não paga o condomínio, ele já tá na frente. Deixa, mano. Vai pesar ali, vai virar processo judicial e não é só a multa que importa. O que importa é tu considerá-lo antissocial, porque daqui a pouco tu tomar uma medida jurídica, né? Então, nesse caso aqui, a multa foi anulada, tá? Circunstância dos autos que se impõe a anulação da multa. Esse que a deliberação não observou o quórum exigido. Então, ele ganhou a multa de antissocial, ele era um cara que incomodava muito no condomínio, ele entrou com uma ação, anulou a multa, desmoralizou totalmente o síndico ainda, né? Poxa, a gente estava confiante que ia fazer alguma coisa contra esse cara, deu a multa, fez a assembleia e o síndico não observou o quórum. Foi anulada a multa. Pode passar. Isso aqui é questão de chapa, sabe? Esses condomínios grandes tem aquela questão para eleger síndico, tem que montar uma chapa. Eu não sou a favor disso. Eu acho assim, quem quer ser conselheiro, tá? Votam, eleito. Quem quer ser síndico, mas tem condomínios que tem que formar uma chapa, tem que inscrever, tem que fazer todo aquele procedimento, condomínios muito grandes. Tu tem que vir com a tua chapa, síndico, conselho, tu vota na chapa. E aqui, não se desconhece que a chapa Inovação, tinha até o nome a chapa, né? Recebeu mais votos. Todavia, também é certo que existem fortes indicativos da presença de irregularidades em sua composição, um motivo que se faz necessária a instrução probatória. Então, o que acontece? A chapa ganhou, foi eleita com o maior número de votos, mas ela não estava composta de acordo com uma convenção. Então, a gente às vezes pensa, mas sempre foi feito errado, até alguém entrar em juízo. E aí o juiz vai dizer, fizeram errado, um erro não justificou, fizeram errado, arrume, tá errado, arrume daqui pra frente e vou desconstituir essa eleição. Então, é só prejuízo tu não te preparar, não subestima a Assembleia. Pode passar.
Esse aqui é legal também, ó. Diante da evidente dificuldade do condomínio em reunir quórum suficiente para ajustar a convenção, devido à falta de participação dos moradores nas assembleias, e considerando o disposto no artigo 27 da Lei 4591, que estabelece que a falta do quórum mínimo para aprovação será submetida à decisão do juiz. Então, nesse caso, o condomínio estava tentando alterar a convenção, mas não conseguia, as pessoas não iam na assembleia. Então, na Lei 4591, a gente tem esse recurso de submeter a convenção para o juiz. Olha só, né? Tu vê o que é? As pessoas não vão na Assembleia, não estão se importando, tu vai deixar na mão do juizão lá decidir a convenção do teu condomínio. Mas acontece. Aí as pessoas que forem nessa Assembleia para fazer a alteração da convenção, elas é que podem atuar com as mesmas pedidos do juiz deliberar, mesmo que não atinja, eu não entendi. Na verdade, o condomínio entrou. Essa ação aqui, o condomínio, aprovação. Tá. Condomínio. Condomínio. Tá. Essa aqui é essa Assembleia, eu li esse processo todo aqui, ele foi um banzé e o juiz anulou a Assembleia, né? Tendo a autora afirmado na condição de proprietária do apartamento 103 que não recebeu a convocação para a Assembleia, né? Cumpre ao condomínio demonstrar o contrário. Não pode exigir da demandante, né, que é a autora, a produção de prova negativa. Não é ela que tem que provar que ela não foi convocada, né? Ocorre que o condomínio não logrou comprovar o atendimento da contada exigência contida na convenção. E o juiz ele foi super detalhista aqui. Isso aqui tudo para baixo, ele ainda está dizendo todas as badelas que aconteceram na Assembleia, ó, endereço diverso. Aqui a testemunha referiu que colocou sua assinatura no apartamento 204, 205, 206 sem procuração. O juiz analisou todos os erros e a Assembleia foi anulada nessas partes que teve erro na votação. Ele ainda disse, ó, anula só, marca nova Assembleia para deliberar aqueles tópicos ali. Então é aquela coisa, que sempre foi feito errado até pegar alguém que vai dizer, não gostei, vou procurar meus direitos, né? Essa aqui é a última jurisprudência que eu trouxe, eu adoro ela, eu adoro esse processo, sempre que eu posso eu trago ele, tá? Que assim, o síndico chegou no condomínio, ou ele é burro, ou ele é ingênuo, ele é um baita influência. Mas ele pensou assim, vou demitir o zelador. Esse cara aqui é um custo muito alto, sabe? Só que o zelador está quase 30 anos no prédio. Ou seja, o cara é uma instituição. Tu não mexe com o zelador que está 30 anos no prédio. Aí ele conversou com o conselho, aprovaram a demissão do zelador. Demitiram o zelador. Imagina a galera ali, poxa... Ele vê nosso filho crescer, zelador, ele troca, ele instala o gás, ele pra mim, ele segura a porta, ele me ajuda a tirar as contas, como é que vocês deram isso com o Jorge? Aí a galera chamou uma assembleia, tá? Um quarto chamou a assembleia. A assembleia ela foi convocada fora do prazo da convenção. A convenção ele dizia que tinha que convocar em 15 dias de antecedência, a assembleia convocou em menos. E olha o que o juiz disse. Possuindo a Assembleia Geral Extraordinária poderes para rever e reconsiderar os atos do síndico, plenamente válida e justificada a invalidação da demissão do funcionário. Tá? E ele ainda colocou aqui, ó, ainda que no presente caso tenha sido convocada a Assembleia sem observância da antecedência mínima do artigo 23 da Convenção, foi realizada com presença de quórum maior do que o exigido pela própria Convenção. Então, ele tentou demitir o zelador. O zelador foi reconduzido. Aí esse síndico sai. Mas eu não concordo com essa decisão. Porque assim, ó, fica com ela há 30 anos. Sinceramente, não concordo. Eu conheço de quem não esse problema e é um problemão. É um problemão isso. Não tem como ficar muito da não. Não. Tem que fazer uma... Nem faxineiro. É que nesse caso aqui, uma pessoa que está trabalhando no prédio há tanto tempo. Mas tem tanta empresa. Mas faz uma assembleia. Como é que o síndico vai demitir? A assembleia e o conselho. Mas o conselho e o síndico não tinham poder para demitir, não? No dia? Eles têm poder, mas às vezes pode, mas não convém, não te recomendo. Mas custa muito, né, para tu demitir um funcionário. Não, vai ser cada vez mais. Eu conheço difícil todo esse problema. E é um problema sério. Mas aí a gente parte daquilo assim, ó, o síndico ele não administra, ele representa. O que os quem ele representa não quer? Se torna um problema sério, porque geralmente a pessoa já não trabalha mais na mesa, não está sim. E depois dessa aqui, então. Se acha zona de difícil e eu não
dois, sabe? E acho que é muito difícil. Eu reparei, mas eu conheço não, ela tem que A questão foi não chamar a Assembleia. Não chamar a Assembleia. Exatamente. Aí um quarto chamou a Assembleia que exatamente esse problema. 17, 20 anos para a pessoa já não faz. mas chamou a Assembleia. É o meu orgulho. Agora eu não sei. Chamou uma Assembleia. Pode passar. Finalizando aqui, tá? Eu trouxe uma frase do Machado de Assis, grande. Machado de Assis, ele não era só escritor de livros e de romances, e que tinha coluna nos jornais de grande circulação do Rio de Janeiro, 1880. Ele escrevia várias crônicas sobre a sociedade carioca. E uma das frases dele, numa dessas crônicas, é: as assembleias não se inventaram para conciliar os homens, mas para legalizar o desacordo. Se todo mundo concordasse, a gente não faria assembleia, né? A assembleia justamente é para a gente discordar com ordem, método, forma, né? Participação, voz. E próximo, o que é aqui? Ó? Feliz dia do síndico para vocês, parabéns por gostar de pessoas. E o que é o condomínio? O condomínio é a semente da discórdia, né? Tá ali, pronta para germinar. Cabe a vocês não deixar essa semente germinar. Então, assim, ó, não seja um condomínio semente da discórdia. Seja um condomínio que faz amor e com dinheiro, né? O teu que conta, faz amor, dinheiro, né? Combatam juridicamente, com técnica, com os mau caráteres, com puxado, mas não muito, porque senão ele vem mais, né? Vai ali jogando e te preocupando em ter dinheiro e faz amor, né?